governo de militares, com os militares, para os militares. O prato desta semana é uma receita que lembra os anos 70. Um general na presidência da Petrobras. Na Secretaria de Comunicação, outro militar. E o presidente da República que encerra a entrevista quando não gosta do que é perguntado. O centrão bolsonarista faz chantagem com o povo. Só vai aprovar o auxílio emergencial se houver cortes na saúde e na educação. Tudo isso em meio ao pior momento da pandemia no Brasil. Já são mais de 250 mil mortos e a vacina chega a conta-gotas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Nos anos 1970, 1980, os militares atacavam, às vezes, fisicamente os jornalistas. Iam para cima mesmo. Tem várias cenas aí no arquivo. O general Newton Cruz, por exemplo, agredindo, ameaçando jornalistas e fotógrafos. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri não sofreu nada que está sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, na bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, eu me sinto honrado de dar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Mete a mão, tá? Ou quando não gostavam de uma pergunta, usavam o famoso nada a declarar e saíam andando, não tinham que prestar contas sobre nada. Esta semana que passou, o Bolsonaro nos levou de volta a esse tempo. Visitando o estado do Acre, durante uma coletiva, um jornalista fez uma pergunta normal, tranquila. Presidente, como é que o senhor avalia essa história do tribunal, o STJ, ter barrado as investigações, né, contra o seu filho, no caso da rachadinha? Olha só como é que o Bolsonaro reagiu. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Bom, a linguagem é militar, como a gente viu, a estética é militar e o governo também é militar. Na Petrobras agora nós temos um general Luna e Silva. Ele estava na chefia da Itaipu, que é uma outra estatal da área de energia, foi deslocado agora para Petrobras. E isso deixou o mercado muito nervoso, chamado mercado, um ente assim, né? Parece que paira acima de todos nós. O mercado ficou muito nervoso. O mercado que ajudou a eleger o Bolsonaro, dizendo entre PT e Bolsonaro é melhor o Bolsonaro porque tem o Paulo Guedes. Agora o Bolsonaro já usou essa turma e está dizendo, não quero mais, não preciso mais de vocês. O Bolsonaro nomeou esse general para fazer uma encenação de que está preocupado com o aumento de preços, que é quase diário, da gasolina e do diesel. O Bolsonaro, na verdade, está perdendo popularidade e um dos motivos vem daí, da economia. Então ele nomeia um general, dá a entender que vai intervir no preço. Desde 2017 a Petrobras usa uma política de reajuste implantada pelo Pedro Parente, né, um tucano que foi lá para a Petrobras depois da derrubada da Dilma, para agradar os acionistas, quem tem papel, quem tem ações da Petrobras, e não para prestar contas para o povo que precisa encher o tanque do seu caminhão, do seu carro, da sua moto. É assim que está funcionando. Então, o Bolsonaro fez esse movimento, deixou o tal do mercado confuso. Um conselheiro da Petrobras deu até entrevistas dizendo coisas desconexas, né? Dizendo, o Bolsonaro agora vai dar uma de comunista, igual o PT? Comunista? Bom, primeiro que o PT não é comunista também. O Bolsonaro, muito longe disso. E o outro fato é que intervir no mercado não tem nada de comunista, né? Governos que pretendem desenvolver o seu país, às vezes, têm que intervir. É com o peso do Estado que os países menos desenvolvidos
conseguem superar obstáculos. Se deixar tudo na mão do mercado, as coisas não funcionam, nunca funcionaram no Brasil. Mas essa turma é extremista de mercado, né? E essa turma ficou muito nervosa com o Bolsonaro. Bom, o governo tentou acalmar as coisas dizendo que pretende privatizar a Eletrobras. Então é uma no cravo, outra na ferradura. Intervenção na Petrobras para passar um sinal de que vai controlar o preço da gasolina. Aí a Bolsa de Valores fica instável, então vamos privatizar a Eletrobras. Quem que vai querer comprar a Eletrobras nesse momento? O mundo está em crise, o Brasil tem uma imagem péssima, então é encenação. Não tem recurso, não é o momento, nós estamos no meio de uma pandemia, é encenação e mostra as contradições que vão se avolumando nesse governo. Ele tem que, ao mesmo tempo, dar conta da sua base popular. O Bolsonaro tem apoio ainda, 30%, caiu, mas tem 30%. Precisa desse apoio para não cair mais, né, para não ser derrubado. Mas ele precisa também dialogar com os setores da elite brasileira. Nesta semana, ele preferiu dialogar com os de baixo e deixou a turma de cima muito nervosa. Um sinal das contradições, um outro sinal. No Congresso, o Paulo Guedes está tentando passar um auxílio emergencial, que acabou, né, em dezembro, aquele auxílio que foi dado durante a pandemia, era de 600, caiu para 300, e agora o Paulo Guedes quer aprovar um novo, a partir de março ou abril, de R$ 250, que não dá nem para as pessoas comerem. Fora isso, ele diz que só pode aprovar por 4 meses se houver cortes na saúde e na educação. Os pisos constitucionais, o que é isso? A Constituição de 88 estabelece alguns pisos. Na educação, estados e municípios precisam investir 25% da receita. Então, 25% do orçamento tem que ser para a educação. No caso da saúde, 12% nos estados e 15% nas prefeituras. Então, o orçamento da prefeitura tem que destinar 15% para a saúde e no estado, 12%. Eles querem acabar com isso, acabar com esse piso mínimo de investimento. Dizem que isso é uma amarra, que isso atrapalha, que assim não dá para tocar para frente o orçamento. Então querem aprovar o auxílio emergencial fazendo uma chantagem. Só aprovamos se a gente puder mexer com isso. Esse é um velho sonho dos liberais, dos neoliberais brasileiros. E eles estão querendo aproveitar a pandemia, as pessoas à beira da fome e da morte, para aprovar isso. Houve muita resistência, foi lançada uma palavra de ordem, auxílio sim, desmonte não, ganhou muita força e essa semana foi barrada esta votação. Semana que vem ela deve voltar no Senado Federal, mas o governo, por enquanto, não tem votos para aprovar essa chantagem. Não tem. Houve resistência dos movimentos sociais, movimentos de educação, saúde, e o governo, por enquanto, está derrotado, pelo menos nesta questão. Bom, é o único governo do mundo que quer reduzir investimentos em saúde e também em educação no meio de uma pandemia. E a pandemia se agrava no Brasil. 250 mil mortes, já passamos disso. Pior, esta semana, na última quinta-feira, foi o recorde de mortes em 24 horas, mais de 1.500 mortes. A tendência é que isso permaneça ao longo das próximas semanas. E a vacina? A vacina não chega, vem a conta-gotas, falta coordenação, faltam insumos para que o Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio, cada uma em parceria com um laboratório internacional, possam produzir as vacinas necessárias para o Brasil. Enquanto isso, as UTIs vão entrando em colapso. Na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo o setor privado já tem fila de espera nas UTIs, naqueles hospitais famosos de São Paulo, não tem mais vaga. Se você tiver Covid e tiver um convênio desse que cobre esses hospitais, não adianta, não tem vaga na UTI. Então, a situação é dramática. Os especialistas, professor Nicoleles, por exemplo, disse que se o Brasil não tomar medidas drásticas, um lockdown, uma parada nacional, o que aconteceu em Manaus vai acontecer em boa parte do território nacional. Um colapso da saúde em todo o Brasil. Essa é a situação que nós vivemos e, enquanto isso, o governo, para se defender, porque a situação vai ficar muito feia, vai enchendo de militares nos principais cargos. Agora, nesta semana, além da Petrobras, Secretaria de Comunicação, a famosa SECOM, que distribui dinheiro para as emissoras, para as rádios, jornais, né, privados, está na mão agora de um almirante
Um almirante da Marinha, o que será que ele entende de comunicação? Mas na verdade é porque o Bolsonaro não está satisfeito com a imagem que está sendo vendida do governo. O antigo secretário, o Fábio Van Garten, era muito bom para pedir cabeça de jornalista, mas para operar a comunicação parece que não funcionava muito bem. Então, um governo militar para resistir à queda da popularidade que vai se acentuar nas próximas semanas. Essa tem sido a receita do Bolsonaro e é com isso que nós vamos ter que lidar ao longo desses próximos meses. Quem foi para a panela de pressão esta semana? O secretário de comunicação de Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten. Bom, o Van Garten é um bolsonarista raiz, desses que fazem discurso de ódio contra o que ele considera a esquerda, que vê comunismo em todo lugar. É o homem que cuidava das verbas de publicidade do governo e fazia o meio de campo entre o Bolsonaro e as emissoras, principalmente a Record e o SBT. Ele fazia esse meio de campo, era muito visto nos corredores da Rede Record, por exemplo. Estava lá circulando com os bispos da Igreja Universal, articulando os acordos, despejando dinheiro, que o governo Bolsonaro colocou muito dinheiro na Record, desproporcionalmente à audiência que a emissora possui, para ajudar a Record a subir e a fazer frente à Globo. Não deu muito certo, a audiência não subiu, mas colocou dinheiro, isso aliviou os cofres da emissora. Ele é conhecido também, o Fábio Van Garten, por pedir a demissão de jornalistas que ele considera desagradáveis para o governo. Fez isso com Paulo Henrique Amorim na Record. Eu tive essa informação de gente lá de dentro. Fez também na Bandeirantes, na Band TV, com o Fábio Panunzio. Pediu a cabeça de Fábio Panunzio para a direção da Band porque o Panunzio fazia críticas ao Bolsonaro. Então é um sujeito que opera nessa linha, ele também costuma utilizar uma frase, é preciso eliminar a esquerda, o Bolsonaro cumpre a missão de eliminar a esquerda, um discurso fascista de um homem que vem da comunidade judaica, que sofreu com o fascismo e o nazismo. Mas uma parte da comunidade judaica, em São Paulo especialmente, tem um perfil bastante conservador. Então o Van Garten, além de fazer o meio de campo com as emissoras, fazia o meio de campo com a comunidade judaica, entre a comunidade judaica conservadora, porque nem toda a comunidade judaica aceita o bolsonarismo, mas ele fazia essas negociações e agia nesses bastidores. Um homem que gosta de andar armado, então olha o perfil. O governo passou aí a imagem de que ele foi demitido por brigas com os militares, desentendimentos internos com os militares, mas não é. É porque a imagem do Bolsonaro está caindo. A popularidade do Bolsonaro está em baixa. E o Bolsonaro está achando que precisa mexer na comunicação. Então sai Van Garten, o bolsonarista, o extremista, que pede cabeça de jornalista, e entra um almirante, o almirante Flávio Rocha, para tomar conta da SECOM. O governo vai ficando cada vez mais com a cara do governo militar dos anos 70. O Van Garten sai de um cargo importante, mas não é abandonado totalmente. Vai virar um assessor especial da presidência. O Bolsonaro vai achar uma saída para ele, porque ele conhece muitos segredos, sabe de muitos segredos desse submundo bolsonarista nas comunicações. Outro dia aqui na nossa sobremesa eu indiquei uma série espanhola, Diz-me Quem Sou, e hoje eu vou indicar uma outra série que está no Netflix, em língua espanhola, mas essa tem uma produção que é meio argentina, meio espanhola. Vientos de Água. Ela conta duas histórias em paralelo, de um pai e de um filho. O pai, na época da Guerra Civil na Espanha, 1935, 36, ali nos anos 30, né? Foge da guerra, foge daqueles conflitos, cruza o Atlântico em direção à Argentina. Então tem todo o pano de fundo político, mas é uma história humana, né? Uma história desse deslocamento, uma pessoa que deixa a família para trás, não sabe o destino daquela família no meio da Guerra Civil e vai tentar a vida na Argentina e constrói a vida na Argentina. E aí, aos poucos, ele vai se habituando
a Buenos Aires, ele participa de movimentos políticos também em Buenos Aires, é anarquista, trabalha como operário. Enquanto vai se contando essa história dos anos 30, 40, ao mesmo tempo conta-se a história do filho dele, que vive no começo do século XXI, naquele período do Corralito. Vocês se lembram? Quando na Argentina o governo tomou o dinheiro de todo mundo, os bancos tomaram o dinheiro e as pessoas ficaram sem os seus recursos. E aí o filho deste migrante espanhol faz o caminho inverso, migra da Argentina, sem perspectivas, para a Espanha. E também todos os dramas já no século XXI, o preconceito contra os migrantes, ele convive com gente de outras partes da América Latina, né, dominicanos, colombianos, que sofrem muito preconceito na Espanha, e os dramas pessoais, O fundo é político, mas é uma história humana muito bonita, muito bonita. O diretor é Juan José Campanella, o mesmo diretor de O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino que fez muito sucesso. É um homem que até tem posições políticas, ele apoiou o Macri na Argentina, ele é contra os peronistas de esquerda, contra a Cristina Kirchner, mas não importa. Como artista, como diretor, é uma marca muito importante e fica aí então a dica. Vientos de Agua, uma belíssima série em língua espanhola, diretor argentino, produção argentina e espanhola. Foi uma nossa sobremesa desta semana.